Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro de Josué, do capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 27. Conquista de Ai. O Senhor disse em seguida a Josué: Não temas, nem tenhas cuidados. Toma contigo todos os guerreiros e sobe contra Ai. Eis que te entrego o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Ai e seu rei como fizeste com Jericó e seu rei. Mas os despojos e os rebanhos reparti-los-eis entre vós. Põe uma emboscada por detrás da cidade. Josué pôs-se a caminho com todos os guerreiros contra Ai. Escolheu 30.000 homens valentes e fê-los partir durante a noite. Deu-lhes esta ordem: Atenção! Ponde-vos em emboscada atrás da cidade, mas a pouca distância, e estáis preparados. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos de Ai, e quando saírem ao nosso encontro, como da primeira vez, nós fugiremos. Atraí-los-emos em nossa perseguição, longe da cidade, pois dirão: ei-los que fogem diante de nós como da primeira vez. Durante essa retirada, saireis de vossa emboscada e tomareis a cidade, que vos entregará o Senhor vosso Deus. Depois que a tiverdes tomado, por-lhes-eis fogo segundo a palavra do Senhor. Estas são as minhas ordens. Josué fê-los partir, e eles se prostraram em emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente. Josué ficou aquela noite no meio do povo. Josué levantou-se bem cedo e passou em revista a sua gente. À frente de sua tropa subiu contra Ai com os anciãos de Israel. Todos os guerreiros de que dispunha tinham também subido às proximidades. Chegados de fronte da cidade, acamparam ao norte, tendo o vale entre eles e Ai. Josué tomou cerca de 5.000 homens e os pôs de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente. Tendo o povo instalado todo o seu acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente, Josué avançou durante a noite pelo meio do vale. Logo que o rei de Ai viu aquilo, saiu apressadamente da cidade com sua gente ao amanhecer e veio ao encontro de Israel. O rei, seguido de todo o seu povo, saiu para um lugar combinado ao lado da planície, ignorando que uma emboscada estava armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo o Israel, fingindo bater em retirada, fugiram para os lados do deserto. Então, com grandes clamores, toda a população da cidade, precipitando-se ao encalço de Josué, juntou-se para persegui-los e afastou-se da cidade. Não ficou um homem sequer em Ai que não saísse em perseguição de Israel. Até deixaram escancarada a cidade. O Senhor disse então a Josué: Levanta a lança que tens na mão contra Ai, porque eu te entrego. E Josué levantou a sua lança contra a cidade. Apenas tinha ele erguido a mão, levantaram-se subitamente os que estavam de emboscada e precipitaram-se sobre a cidade, ocupando-a e metendo-lhe fogo. Os habitantes de Ai, voltando-se, viram que se elevava da cidade uma grande fumaça para o céu. E não puderam fugir para lado algum, porque o povo que dava mostras de fugir para o deserto voltou-se contra eles. Josué e todo Israel, vendo que os da emboscada tinham tomado a cidade e que dela subia fumaça, voltaram e feriram os habitantes de Ai. E, tendo os outros saído da cidade ao seu encontro,
viram-se os inimigos cercados de um lado e de outro pelos israelitas e foram feridos, de modo que não ficou sobrevivente algum e não houve sequer um fugitivo. O rei de Ai foi capturado vivo e conduzido a Josué. Terminado o massacre dos habitantes de Ai, tanto no campo como no deserto, aonde tinham vindo em perseguição dos israelitas, depois que todos foram passados ao fio da espada, os vencedores voltaram à cidade e mataram toda a população. O total dos que morreram naquele dia, entre homens e mulheres, foi de 12.000, todos da cidade de Ai. Josué não retirou a mão que ele tinha levantado com a sua lança até que foram mortos todos os habitantes de Ai. Os israelitas só tomaram os rebanhos e o espólio da cidade, conforme o Senhor tinha ordenado a Josué. Josué pôs fogo à cidade de Ai e fez dela para sempre um montão de cinzas que subsiste ainda hoje. Mandou enforcar o rei de Ai em uma árvore e deixou-o ali até a tarde. Ao pôr do sol, ordenou que se retirasse da árvore o cadáver e fosse lançado às entranhas da cidade, pondo sobre ele um grande monte de pedras que ali permanece até o dia de hoje. Renovação da aliança. Então Josué construiu um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, segundo a ordem que Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés. Construiu-o de pedras brutas ainda não tocadas pelo ferro. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrifícios de ação de graças. Josué gravou em pedras uma cópia da lei que Moisés tinha escrito diante dos israelitas. Todo Israel, seus anciãos, seus oficiais e seus juízes conservaram-se de pé ao redor da arca, diante dos sacerdotes, dos levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Ali estavam tanto os estrangeiros como os israelitas, metade deles ao lado do monte Garizim e metade do lado do monte Herbal, segundo a ordem antes dada por Moisés, servo do Senhor, para abençoar o povo de Israel. Depois disso, Josué leu todo o texto da lei, a bênção e a maldição, assim como estão escritas no livro da lei. De tudo o que Moisés havia prescrito, não se omitiu uma palavra sequer nessa leitura feita por Josué diante de toda a Assembleia de Israel, mulheres, crianças e estrangeiros que ali se achavam misturados. Astúcia dos Gabaonitas. A notícia de tais acontecimentos, todos os reis de além do Jordão, da montanha e da planície, do litoral do Mar Grande defronte do Líbano, os Iteus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Heveus e os Jebuseus, coligaram-se para combater Josué e Israel. Mas os habitantes de Gabaon, sabendo que Josué tinha feito a Jericó e a Ai, usaram de astúcia. Puseram-se a caminho, munidos de provisões, seus jumentos carregados de sacos velhos e odres de vinho roto e recozidos. Levavam nos pés calçado muito velho e remendado, vestiam-se de roupas muito usadas e o pão de suas provisões estava seco e estragado. Foram assim ter com Josué no acampamento de Gálgala e disseram-lhe bem como a todo Israel: viemos de uma terra longínqua, fazei aliança conosco. Os israelitas responderam: talvez habiteis perto de nós, como, pois, poderíamos fazer aliança convosco? Mas eles disseram a Josué: somos teus servos. Josué disse-lhes: quem sois vós? De onde vindes? Eles responderam-lhe: teus servos vêm de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, pois ouvimos falar dele e de tudo o que fez no Egito, e de como tratou os 2 reis dos amorreus além do Jordão, Sion, rei de Ezebom, e Og, rei de Bazã, que moravam em Astarote. Por isso, nossos anciãos e todos os habitantes de nossa terra nos disseram: tomai convosco provisões para o caminho
Ide ao seu encontro e dizei-lhes: somos vossos servos. Fazei aliança conosco. Vede o nosso pão. Nós o tínhamos tomado quente quando partimos de nossas casas para vir ter convosco. Ei-lo como está agora, seco e mofado. Estes odres de vinho que tínhamos enchido novos agora estão rotos e descosidos. Nossas vestes e nossos calçados estão gastos por causa da longa viagem que fizemos. Os israelitas, sem ter consultado o Senhor, aceitaram as suas provisões. Josué concedeu-lhes a paz e fez com eles uma aliança que lhes assegurava a vida, e os principais da Assembleia confirmaram-na com juramento. 3 dias depois desse trato, souberam que aquela gente era vizinha e habitava no meio deles. Então os israelitas puseram-se a caminho e ao 3º dia chegaram às suas cidades, cujos nomes são estes: Gabaon, Cafira, Berote e Cariatiarim. Eles não os feriram por causa do juramento que lhes tinham feito os principais da Assembleia em nome do Senhor, Deus de Israel. E toda a Assembleia começou a murmurar contra eles. Eles responderam: fizemos-lhes um juramento em nome do Senhor, Deus de Israel, e não podemos tocar neles. Eis, porém, como havemos de tratá-los. Deixá-lo-emos vivos, para que não se excite contra nós a ira do Senhor, se faltarmos ao juramento. Ficarão vivos, declararão os chefes, mas serão empregados em cortar lenha e carregar água para toda a Assembleia. Inteirado da decisão dos chefes, Josué convocou-os e interpelou-os. Por que nos enganastes dizendo que éreis de uma terra longínqua quando habitáveis no meio de nós? Agora malditos sejais, vossa servidão não cessará jamais e continuareis a cortar lenha e a carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: a nós, teus servos, chegou a notícia de que o Senhor teu Deus havia orientado a Moisés, seu servo, que vos desse toda a terra e exterminasse todos os seus habitantes diante de vós. Tivemos, pois, muito medo à vossa aproximação e, temendo por nossas vidas, tomamos esse expediente. Agora ei-nos em tuas mãos, trata-nos como te parecer justo e bom. Fez Josué como tinha dito e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, que os não mataram. Determinou naquele dia que fossem empregados no serviço da comunidade e do altar, cortando lenha e carregando água para o lugar que o Senhor escolhesse, funções que exercem ainda hoje.